uma pauta única sobre as normas do processo de consulta à eleição, né? Vou pedir para a Alessandra botar a apresentação. Botar a apresentação, Alessandra? Você me ouve, Alessandra? Alô? Alessandra? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, o áudio dela estava muito baixo, Amanda. Oi. Boa tarde. Oi. Ok. Ouvimos, sim. Obrigado. Então, a gente vai começar a reunião, gente. Deixa eu só pegar aqui. Oi, aparece para todo mundo? Ou não? Deixa eu ver. Aparece, Pra mim, ok. sim. Só que está no modo tela. Agora está com o modo apresentação. Beleza. Então, nossa sexta reunião ordinária, a gente agradecendo a presença de todos, a disponibilidade. A gente já tem quórum para iniciar a reunião. A ideia dessa reunião é uma reunião extraordinária, né? Passa para mim. A gente de expediente não tem nada, a gente não inseriu os expedientes, né, para ficar focada, né, na reunião, como a gente fez com a combinação. A gente tem aí pode dar sequência, a posse de novos conselheiros, né, indicação da FAPERJ e da vacância de discente, então são tomando posse os conselheiros. Próximo. E o ponto de pauta, a ordem do dia, que é a aprovação das normas do processo de consulta para a escolha de cargos de reitor e diretor-geral de campus para o mandato 26-2030. Para essa reunião foi convocada, né, a comissão eleitoral central eleita no processo, e aí a gente queria fazer duas considerações aqui importantes, né? Primeiro, abrir para a comissão eleitoral central, ou comissão especial do Conselho Superior, como a nossa última reunião foi a aprovação das normas do processo de eleição da comissão eleitoral, a gente queria abrir para o presidente, né, e os conselheiros que fizeram parte da comissão especial para fazerem um relato aí, né, de uns 5 minutos sobre o processo desde a última reunião e fazer um panorama geral aí da eleição das comissões eleitorais locais e centrais. Então, vou passar para o nosso conselheiro Rômulo para fazer uma sistematização aí, se ele quiser a contribuição de mais membros da comissão, fazer um panorama de todo o processo da eleição das comissões eleitorais e centrais e locais. Rômulo. Boa tarde a todos e todas. Vou pedir já desde já a colaboração da Leísa, do Fernando Bezerra aqui, que se estiver na reunião, não consigo ver todo mundo que está, né? Eu de estar aqui também, passou aqui, para a gente fazer essa sistematização. Bem, nossos trabalhos começaram ainda em agosto, né? Quando na reunião do Consup a gente teve a, a discussão sobre o processo eleitoral, né? Então, a comissão especial fez, né? Vem fazendo, a comissão especial do Consup, ela vem fazendo um trabalho aí de mais de um mês, né? Para poder fazer estabelecer as normas para colocar para a convocação da comissão eleitoral, da eleição, das comissões eleitorais locais e central. Nós fizemos visitas a todos os campi, e nos que não pudemos fazer, fizemos acho que foi só uma reunião virtual, se eu não me engano, não foi, Elisa. E tentamos fazer o processo da forma mais democrática e acessível possível para todas as pessoas da instituição poderem participar. Tivemos algumas questões na primeira reunião para a eleição da comissão central. Refizemos as normas para a eleição da comissão central, passamos essas normas pela Procuradoria Jurídica do Instituto Federal, né? Procuradoria Jurídica junto ao Instituto Federal, e posteriormente conseguimos fazer a eleição, né? Tivemos aí 2 meses de trabalho muito intenso,
né, sobre praticamente acumulando essa demanda, que não é uma demanda, não é uma demanda pequena, vide a importância desse processo eleitoral para a nossa instituição, né, somada à nossa carga de trabalho, e a nossa carga de trabalho também como conselheiros, né, tentando ouvir a comunidade, né, porque a instituição não para porque tem eleição, isso é muito importante que fique claro aqui, que a instituição não para porque a eleição vai acontecer, né? Então, a gente leva as demandas da comunidade juntamente às questões da eleição e ao nosso trabalho. Então, só no IFRJ era uma jornada tripla, né? E aí agora eu passei a palavra para a Leísa e depois para o Fernando Bezerra, para eles fazerem as colocações deles. E agradeço desde já, mais uma vez, ao trabalho hercúleo que tiveram junto comigo nessa comissão especial. Boa tarde a todos e todas, né? Leísa aqui. Eu vou tentar ser bem breve, na verdade. Acho que o Romulo já deu um panorama, né, do que foi, até para deixar tempo também para o Bezerra falar. Mas queria aqui trazer um panorama, né, objetivo do que foi. Foi muito trabalho, né, com poucas pessoas envolvidas. E, como o Rômulo disse, a gente não está licenciado das diversas demandas, então, assim, a gente fez mais de 40 reuniões, né? Porque foram, enfim, mais de, sei lá, 40 atas também. Então, só para vocês pensarem que num curto período de tempo, a gente teve que dar conta de diversas questões, encontramos diversos desafios, e aí a todo tempo, articulando com a legislação, com o decreto, né, e com a lei de criação dos institutos federais, e como é algo, né, que nem sempre discrimina os detalhes, muito ficou a nosso cargo de como que a gente faria, por exemplo, as reuniões com as comissões locais. Eu acho que nós fomos muito transparentes e seguimos muito os ritos, né, de escuta e de espaço de diálogo da comunidade mesmo, né? E aí tudo foi deliberado em reuniões coletivas, inclusive a gente encontrou alguns desafios, né? E escutando, inclusive em certos momentos tivemos que recuar para poder dar voz ao que estava sendo colocado pela comunidade, até por isso que nós precisamos fazer uma segunda reunião para a eleição da Comissão Central. E acho que é basicamente isso, assim, muito agradeço aos companheiros e tenho certeza que o que coube a gente, né, enquanto lisura, transparência e isonomia, o papel foi realizado. Bem, só para fechar, então, aqui fica, né, que Leísa e Rômulo colocaram, né, a gente teve aí o nosso papel dentro do prazo previsto, né, para essa comissão, né, em razão dessa escuta da comunidade. A gente teve, né, 8 dias na procuradoria do processo, né, mais 2 dias para que ocorresse a reunião no dia 16, para a segunda reunião que foi efetiva para formar a Comissão Eleitoral Central. Houve um questionamento do processo eleitoral dentro da Comissão Eleitoral Central, com um empate, né, entre integrantes para a presidência dessa comissão. Também deve-se destacar que a própria comissão especial questionou, né, e solicitou uma nova rodada de eleição na oportunidade, mas no dia 21 de outubro, né, e no dia 21 de outubro ainda, o pró-reitor em exercício, né, que é integrante da Comissão Eleitoral Central, respondeu à comissão a quem compete representar o Conselho Superior, de acordo com o Decreto 6.986, né, e o pró-reitor responde que discordava, né, da comissão e não cumpriu aquilo que foi indicado pela comissão, criando, né, ali um tipo de constrangimento, né, institucional que é preciso ser colocado, né, e por uma figura, alguém que ocupava um cargo de CD2 da nossa instituição. Ademais, parece que houve ali uma retirada da candidatura da pessoa que perdeu, mas é preciso, digno de nota, já que o reitor, né, o presidente do Consup, pede esse esclarecimento, então a gente dá o esclarecimento aqui de como ocorreu todo o processo e aí finalizamos, né, as nossas tarefas preconizadas aqui até o momento. Beleza, obrigado.
Obrigado. Eudes vai querer colocar, e mais alguém da comissão especial quer falar? Tinha mais Eudes, Não, Luiz, estou quem aqui, tá me mais? ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Se quiser, pode Não, falar. só queria ratificar o que foi dito pelos meninos, agradecer a eles o trabalho e pontuar o que eu falei no encerramento da nossa reunião com a reunião com a Comissão Central. Nós procuramos fazer o que nós consideramos mais justo possível, né? Porque a partir do instante que as pessoas questionaram as coisas, e eu também, inclusive hoje, eu vou questionar também muita coisa que está nesse documento, porque a partir do instante que se cria um processo de subjetividade nas coisas, o que a gente procurou fazer foi dar ouvido a todo mundo. E existem subjetividades, até no decreto, estava lendo agora aqui com detalhe, tem várias subjetividades. E nós procuramos realmente atender a todo mundo que pediu isso, né? Não tomando uma posição de comissão, sou comissão e não tem discussão. A gente procurou ouvir, procurou consultar, dando voz a todo mundo. E só né, que eu acho que o processo de eleição do Instituto Federal ele é um processo muito importante para todos nós servidores do Instituto. E essa questão, às vezes, que a gente percebe da maioria das pessoas não quererem participar, não estarem participando, é realmente muito triste, né? Que a gente chega a um ponto de desmobilização tão grande que a gente tenha comissões vazias, né? A gente que passou pelos campos, viu as pessoas falando sobre esse processo. Então é isso, agradecer ao pessoal, lamentar, né, que a gente, em alguns momentos, teve um tratamento muito descortês de algumas pessoas, mas, assim, eu já, de alguma maneira, já cansei meio que disso, né? Acho que as pessoas confundem muitas coisas e aí não lembram que muitos dos trabalhos que são desenvolvidos, não pela essa comissão especial, mas também pela comissão central e por todas as outras comissões, é um trabalho voluntário, né? As pessoas estão aqui para ajudar a instituição e são tratadas, às vezes, de maneira muito agressiva, de maneira desnecessária. Mas deixa isso para lá, esquece, passa. Vou usar uma frase bíblica, né? Perdoe, Deus, eles não sabem o que fazem. Provavelmente deve ser isso. Tá? Um abraço aí. Beleza, obrigado. Mais alguém, gente? Que é da comissão, obviamente, né? Luiz, Fábio, não sei. Se quiserem, fique à vontade. Não? Então, gente, agradecendo também a todos que participaram desse processo, né? Não só a Comissão Especial do Conselho Superior, mas também todos os que se dedicaram e se colocaram à disposição para participarem das comissões, né? A gente sabe que não é um trabalho árduo, é um trabalho árduo, mas não é um trabalho fácil, e tem que se colocar à disposição aí. Então, eu queria muito agradecer a disponibilidade de todos que se colocaram nesse processo. Eu vou passar agora, então, para a Comissão Eleitoral Central, né, eleita aí para conduzir esse processo das normas, para fazer um panorama geral aí sobre o processo, falar um pouquinho sobre como é que foi esse processo de construção das normas, e aí em seguida a gente abre para a discussão das normas. Quem vai falar, não sei se é a comissão Presidente, por toda ou favor. se é um específico que vai colocar. Vamos abrir depois para os conselheiros. Deixa a primeira comissão. Não, eu só queria solicitar, fiz uma solicitação no chat, a apresentação dos novos conselheiros, porque só foi dito, mas a gente não sabe quem porque a são, gente quem colocou, estão substituindo. a gente colocou na pasta, mas Obrigada. cadê o nome? Juliana Maciel de Aguiar, que está substituindo aí a Faperge, né? E o Henrique Aguiar Quirino, que está substituindo aí a vacância da vaga de discente. São esses dois conselheiros que estão tomando posse agora. Mas os termos de posse estão reservados dentro da pasta. Qual vaga Vou discente, passar aqui para o Amado, presidente. desculpa, qual vaga discente que vagou? Vagou, eu não sei o nome. Vou pedir à secretaria para ver o nome aqui. Luísa e Bruna. Luísa e Bruna por faltar injustificadamente 6 reuniões. E o segundo suplente? É a Bruna? Como assim? Não entendi. Um segundo. Isso, eu sou... Isso, mas
Não, peraí, gente. Vamos lá. Deixa eu só. A segunda suplente renunciou em dezembro, se eu não me engano. Isso, renunciou. Isso. Até vou ver aqui direitinho qual foi a Tem uma- data aqui, porque isso é. está no portal, inclusive. Mas aí a indicação, cabe ao presidente indicar um novo estudante, gente? Não, segue a Não, sequência dos aprovados, né, no processo Isso. eleitoral. Seguiu a sequência. A próxima chapa que estava na sequência do próprio campus foi chamada. Foi uma quarta chapa, pelo que eu vi. São 5 que foram aprovados. Isso, 5, desculpa. Beleza? Bom, então vou passar para a Comissão Eleitoral Central para fazer a explanação, passar para o presidente para quem ele quiser que faça as considerações aí. Depois, se quiser fazer uma apresentação aí também da Comissão Eleitoral Central, é importante também para todo mundo conhecer. Boa tarde, pessoal. Me chamo Sanders, sou presidente da Comissão Eleitoral Central. Vou dar um panorama inicial e depois devo passar a palavra para os demais membros que estão aqui presentes também. Gostariam de pontuar alguma coisa. Nós começamos a formar as normas no dia 24 de outubro, uma reunião presencial que aconteceu na reitoria, que, para que acontecesse, diversos membros remarcaram compromissos, saíram do seu serviço, faltaram às aulas e ficamos sem comer. A reunião começou, se eu não me engano, às 9, terminou por volta das 5 horas e seguimos lá até completar mais ou menos a metade das normas e depois completamos em uma reunião online posterior. Opa! Com licença, me escutam? Perdão? Sim. Eu te ouço, Sander. Agora Obrigado. sim, está me escutando. Caiu minha internet aqui, me desculpem. Sem problemas. Ao confeccionar as normas, a gente contou com uma presença aqui excêntrica, mas ilustre, que eu faço questão de chamar a atenção, que foi o Francisco Azeredo, que é um ex-presidente da Comissão Eleitoral Central, que agiu em 2017 na confecção das normas. E que eu queria só prestar atenção que foi uma das pessoas mais empenhadas, uma das pessoas mais apaixonadas pelo processo. Foi graças ao Francisco que a gente conseguiu decidir muita coisa, alimentou muito bem o debate e a gente utilizou boa parte da informação que ele arrecadou para diversas normas e também para as próprias discussões durante a confecção das normas. A gente se inspirou no edital de 2021, que tinha um formato online por conta da pandemia, e a gente acabou optando ele porque percebemos que era um meio mais acessível a todos. Fizemos votação e, por maioria, nós aprovamos a votação virtual pelo SIG Eleições com os pontos presenciais para aqueles que assim preferissem ou não puderem realizar a votação online. A gente utilizou uma pesquisa dos meios de votação utilizados pelos institutos federais e a gente concluiu que, dos últimos anos, boa parte das votações tinham acontecido de forma ou completamente virtual ou virtual com pontos presenciais, ou pelo SIG Eleição ou pelo Helios Voting. Então, nós percebemos que era um bom sistema, era acessível a todos e era seguro, depois de uma explicação com o pessoal da DGTIC, que compareceu na reunião, tirou algumas dúvidas e ajudou a gente nesse processo. Bom, agora vou passar a palavra para os demais que talvez queiram pontuar alguma coisa. Aí eu vou pedir, Sander, assim que as pessoas forem falando, se apresenta, fala, né, do campus e o cargo, né, se é técnico, estudante ou docente, para que todos também possam conhecer. Vamos aí na sequência. Acho que o Francisco levantou a mão e depois, na sequência, quem quiser ir falando vai levantando a mão no âmbito da comissão e depois a gente abre para os conselheiros que quiserem fazer alguma pergunta, etc. Francisco. Bom, eu até agradeço o que o Sandra está falando, mas foi um exagero. O que eu estava fazendo de qualquer forma para passar o bastão de uma vez por todas era justamente uma compilação dos regulamentos de todos os institutos do Brasil. Felizmente, eu consegui encontrar todos, com exceção do Pedro II, que achar regulamento daquilo ali na internet é missão impossível. E Cefet também a regra é um pouco diferente. Então, desconsiderei. E é mais ou menos nisso que nesse espírito que o Sander disse. A questão é a seguinte, eu posso falar os números de cabeça. Uma eletrônica
Só 2 institutos usaram. Na última eleição, eu já estou falando no contexto de pós-pandemia. Foi o Federal Catarinense e o Federal Fluminense. Papel foram 6, sendo que um deles, sendo que somando com Pedro II, que eu andei me informando com um amigo que tenho lá, seriam 7. E todo o resto foi sistema digital, tá? Então, o que que acontece? Digital que eu digo é nesse formato, de que o Sadeiro explicou bem aí, que é essa questão do voto ser preferencialmente só por computador mesmo, e quando muito, alguns optaram por colocar ponto. Eu vou chegar nessa parte sobre o sistema. O Helios Voting, ele é realmente mais usado entre os institutos, mas aí eu até pedi para fazer algumas pesquisas à parte, também não posso fazer tudo, mas o Sig Eleições também ele é bastante usado. Se vocês derem um Google, e aí realmente eu não fiz essa parte, vão ver que tem várias instituições públicas que usam o Sig Eleição também. E ele tem o aval do MEC. Assim, pessoalmente, eu preferiria até o Helios Voting, mas se for para achar defeito, gente, o Helios Voting é do MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Ou seja, ele é um sistema americano. Se for para arrumar defeito, daqui a pouco vão dizer que a gente vai usar um sistema que vai estar dando nossos dados para o americano. E assim, eu acho curioso, porque todas as eleições do Instituto, inclusive do Conselho Superior, são feitas com 5 eleições. Já é uma defesa, já o informe. Só Eu não vejo ninguém reclamando. Entendeu? Eu só acho uma coisa curiosa. Mas assim, quanto à questão do voto digital, já é uma coisa assim, não só o digital, como o limite de dias, que geralmente é 1 ou 2. E na verdade, eu fui até voto vencido, voto não, né? Porque eu sou suplente. Que eu sugeri que a eleição começasse 8 da manhã de um dia e terminasse 8 da noite do outro, para poder já sair o resultado no mesmo dia. Enfim, são várias questões. Vocês podem ficar, mas isso em nenhum momento assim, tira a legitimidade da decisão da Comissão Eleitoral Central. Se tem 2 que já usam, existe precedente, e se esses 2 usam com o precedente do MEC, isso não tem nada a ver. Vocês querem, assim, lembrando sempre que essa aprovação que se faz hoje pelo próprio decreto, desculpa, eu já estou participando pelo terceiro processo. Se fosse para o Consup escrever regulamento, não precisava existir na cláusula da Comissão Eleitoral Central para fazer isso. Tá? Via direto para o Consup escrevia, inclusive tem alguns institutos que já fazem isso irregularmente, se vocês querem saber. Rondônia faz isso, tem regulamento Pessoal, permanente. o tempo. Tá, desculpa, já estou largando aqui, era só isso, pronto. Beleza. Mais alguém da comissão que se apresentar ou queira falar? A gente deu meio tempo da comissão, né? Mais alguém? Rafael, Oi. me passou aqui pela cabeça a falta de educação que eu tive agora de não apresentar os outros. Eu vou falar os nomes aqui do pessoal e o segmento deles, para dar esse reconhecimento também, até porque foi um trabalho árduo que todos desempenharam ali igualmente apaixonados. Começando pelos docentes, pela Camila Lobino, do campus de Nilópolis, pelo Marcos Pereira, do campus Rio de Janeiro, pela Márcia Assis, do campus Realengo, e os seus suplentes, o único dos docentes, Francisco Azeredo, do campus São Gonçalo. Do setor de técnicos administrativos, de técnico administrativo em educação, nós temos o Adão de Assis Júnior, de Volta Redonda, a Aurora Carneiro, de Mesquita, Glauber Cabral, de Arraial do Cabo, e seus suplentes, Gutenberg Ferreira, da Reitoria, e Gustavo Conceição, de Arraial do Cabo. E como discentes, também temos Alice Stutz e Pedro Azevedo, de Pinheiral e São Gonçalo, respectivamente. Perfeito. Acabaram, gente? Mais alguém quer fazer alguma consideração da comissão?
Não? Beleza, então agora, gente, eu vou abrir aqui para discussão do documento, considerações, para os conselheiros que queiram fazer a pontuação. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a fala e aí, ao final, a gente traz a comissão para fazer as considerações. Então, lembrando, né, gente, que a gente fez essa apresentação e aí os conselheiros vão pedir pela questão do tempo, né, e o otimismo aqui da gente conseguir otimizar o tempo da reunião, vou pedir para respeitar o tempo regulamentar de 3 minutos aí na fala dos conselheiros, e aí, se quiser, reescreve para se falar depois, para a gente tentar conseguir seguir a sequência aí do tempo. Ok? Vou pedir a gentileza, quem conseguir levanta a mão, quem não, fala no chat que quer falar, que a Alessandra vai registrar aqui e a gente vai dando a sequência das falas. Tem alguém já inscrito? Leísa. Professora Leísa. Olá, pessoal. A gente está num momento muito decisivo e delicado, né? O processo de consulta eleitoral para os cargos. Então, eu acho que a gente tem que ter muita serenidade, transparência, né, e diálogo. E eu acho que aqui a gente, né, enquanto Conselho Superior nesse momento, a gente tem que se debruçar sobre isso. Então, na verdade, eu quero fazer uma intervenção para propor uma metodologia de análise desse documento e saber se todos estão de acordo ou não. Porque nós temos um documento de 13 páginas, né, com um momento muito delicado da instituição. E aí, qual a metodologia que eu proponho para a gente analisá-lo? Que a gente faça destaques que, não sei, a Almada está conduzindo, né? Ele leria as normas e, caso algum inciso ou parágrafo, né, seja de contribuição coletiva, por exemplo, Leísa, destaque. Qual é o destaque? É um destaque de adição, de alteração, supressão ou esclarecimento. Então, são basicamente 4 itens, né? E aí a gente passa a ler por esse documento todo e fazendo apenas os destaques, apenas mais nada, né? E aí depois a gente volta, né? Quem fez o destaque de adição lá em cima? E aí a pessoa fala e a gente analisa e vota aqui coletivamente essa adição, alteração, ou enfim. É basicamente isso. A minha fala é no sentido de propor essa metodologia, porque o documento é longo, nós só temos 1 hora para isso. Encerro. Ok, obrigado, Leísa. Leísa, eu acho que a sua proposta não é ruim, mas eu acho que a gente recebeu o documento, né, para fazer já considerações. Eu acho que a gente podia se ater mais a abrir a fala para as pessoas. Você pontua aquilo que você entende, alguma dúvida, alguma questão que você acha que precisa ser avaliada, e a gente faz esse retorno para a comissão explicar. Porque se a gente for ler o documento, a gente não vai, eu entendo que não vai ser produtivo para a gente avançar nessa questão da otimização. Eu prefiro que você pontue tudo que você identificou na norma, e aí a gente vai fazendo o registro aqui, anotando, e a comissão, ao final, avalia por que tem isso, por que é aquilo, se é alguma coisa que está na lei. Eu acho que fica uma condução melhor do que a gente ler o documento como um todo, sendo que todos receberam, e o documento ele tem uma base legal muito forte, né? Então, eu sugeriria que a gente fizesse dessa forma. Tá? Vamos então abrir, se você quiser já ser a primeira a ponderar Eu estou inscrita. as colocações. Rafael, temos a conselheira Thaís inscrita. Tá ok, Certo, Thaís. Thaís? A gente vai colocar o temporizador, tá, gente? A Alessandra aí descobriu essa ferramenta e é uma ferramenta que ajuda a gente a não se perder no tempo. Conselheira Thaís. Isso é importante, sim. Retomando a proposta da Leísa, eu acredito que a gente não precisa fazer a leitura do texto, mas a gente precisa ir artigo por artigo para que a gente tenha uma organização, uma metodologia. As nossas reuniões não têm conseguido terminar as pautas em tempo, essa não é uma pauta simples, a gente já tem aí quase 1 hora de reunião. Então, eu mantenho a proposta da Leísa, mesmo sem a leitura do texto, né, de todos os artigos, só dos artigos necessários, mas passando de artigo por artigo para que a gente saiba quais são os destaques que existem, que as pessoas querem comentar em cada artigo. Ok, obrigado. Próximo inscrito, Rodney. Eu discordo, eu acho que todo mundo já recebeu o documento antes, foi possível dar uma lida,
Eu disponibilizei isso ao meu advogado, também já me deu o que eu tenho que apontar aqui. Então, é só voto com o presidente, é só botar aí a descrição e apontamento do que precisa ser ajustado. Próximo inscrito, Fábio Conde. Boa tarde. Eu acho que é nesse sentido mesmo, porque o que acontece? Se nós formos ler, nós temos pouco tempo, bem, a Leísa ressaltou isso, nós temos pouco tempo de reunião. Vamos perder tempo lendo algo que nós já lemos, né? Então, se alguém tem alguma consideração, aponta, fica muito mais fácil e objetivo para a gente discutir. E aí a gente ganharia tempo na discussão, ao invés de perder tempo na leitura. Ok, obrigado, conselheiro. Próximo conselheiro, Henrique. Oi, gente, boa tarde. Então, eu concordo com o que o Fábio colocou. Eu acho que é melhor a gente fazer um debate de mais qualidade do que ler o documento, né? Que em tese a gente já leu antes de participar da reunião. E eu tinha me inscrito para fazer uma ponderação sobre o documento, né? Não sei se eu já posso fazer ou se é melhor, se mais gente vai defender outra metodologia. Eu não sei o que eu faço, já posso defender minha tese. Então, seria melhor a gente começar, a gente vai ficar aqui fazendo uma discussão da metodologia, a gente vai perder 1 hora, dada a proposta aí da professora Leísa. Eu acho que é melhor a gente já... quem acha que a gente tem que ler o documento, escreve aí, porque pelo visto, não sei se são todos, a gente identifica, e se for o caso, a gente já vai para a proposta, senão a gente vai ficar perdendo tempo na metodologia, como a gente tem feito em outras reuniões, até pela proposta de a gente ficar... eu acho melhor a gente já partir para as considerações. E aí, a gente tenta fazer esse destaque para a gente não se estender muito tempo aí na discussão da metodologia. Ok? Almar, Pode ser assim? Boa tarde, gente. Posso Eu acho falar? mais prático levantar a mão, cara. Levantar a mão, você vai ver o número certinho de quem Eu levantou, depois eu levantar. levantei e estou na minha vez. Não, Não, então, só para não, ainda não votação, está na sua vez, não, votação. Fernando, porque o Henrique fez Só uma quando pergunta. só quando você me der passar a palavra, claro. Não, é porque o Henrique ainda estava na fala dele. Ele perguntou se ele já faz as considerações dele ou a gente vai discutir metodologia. Eu entendo, gente, que se a gente ficar perdendo tempo aqui discutindo a metodologia, a gente não avança. Então, a minha sugestão é a seguinte: a proposta da Leísa. Quem for a favor, manifesta no site, no chat. A gente conta, manifesta quem é a favor de ler o documento todo. Retiro, Mara. É que não é Ah, isso. ok, tá bom. Eu queria falar, entendeu? Beleza, A gente então... pode fazer em blocos, isso eu acho importante organizar, entendeu? Então, mas eu acho que olha só, Leís, a gente pode fazer o documento geral, as propostas, porque se a gente for em cada item, aí tem uma discussão de redação, uma discussão de não sei o quê. Então, a minha proposta para a gente otimizar seria: considera tudo que você identificou no documento, faz a fala geral. Lembrando, gente, o decreto é muito claro. Quem constrói as normas é a Comissão Eleitoral Central. Isso está no decreto. Então, assim, a redação dada pela comissão eu discordo do exclusivamente e acho que tem que ser unicamente. Isso não cabe a gente como conselho. Cabe a gente como conselho, assim, a comissão cometeu uma irregularidade em relação à lei e está identificado ali que o documento está equivocado. Aí, essa que é a ponderação nossa. Então, a minha sugestão é a gente ir nesse ponto que cabe ao Consup, né? Porque a redação, preferia isso ou aquilo, se ela não infringir a legislação, a gente pode dar andamento. Então, minha sugestão é: a gente faz a leitura, a leitura não, desculpa. A gente vai nas considerações, abre para os conselheiros que querem já pontuar, a gente otimiza o tempo e já avança. E aí, a minha sugestão: o conselheiro Henrique estava com a fala, já quer fazer a proposta, ele já insere a proposta dele nas discussões do documento. E aí a gente vai seguindo a sequência aí com as contribuições ao documento. Pode ser? Por mim, tudo bem. Tá, ok. Alguém é contrário? Não. Eu queria falar, se der, né? Então, Fernando, mas se for sobre a metodologia, já tem uma proposta. É só você se posicionar, favorável ou não. Entendeu? Eu acho que se a gente ficar discutindo metodologia, gente, a gente vai perder o tempo. Eu entendi, mas se você puder me deixar falar, eu te agradeço. Só se der, ó. Me dá Não, então, mas olha só. Eu consigo. Mas é sobre o que? A metodologia? Ficar aí, ó, você já está 5 minutos nesses comentários aí. Vai, Fernando, é porque está na fala do Henrique. Eu não quero tirar a fala do Henrique. Ele quer dar considerações do documento, entendeu? Então, se eu tirar a fala dele, e aí, obviamente, na sua fala, você fala as considerações que você quer colocar, entendeu?
Mas que eu tem que faço, fechar a gente? questão da metodologia primeiro, né, Rafael? Tá, então vamos Porque fechar a sem metodologia. metodologia, a gente vai gastar muito tempo Tá, também. E o que beleza, você então, propôs, a princípio, não parece uma metodologia. Porque aí beleza, então, cada um fala de um ponto diferente. perfeito, Thaís. Vamos botar em votação, então. Quem é a favor de metodologia de ler o documento e fazer por Mas capítulo ela não, ou não fazer sugeriu geral? isso. Você está Ela distorcendo. retirou essa Pô, Não, que proposta. coisa, então qual cara. é a proposta? Deixa a gente Eu falar, eu cara. fiz uma segunda proposta, que é ir por pontos sem a leitura, mas para que a gente possa fazer destaques numa ordem, Tá senão bom, então vamos um botar em faz uma votação. colocação Thaís, do Thaís, artigo tal. então, em votação, quem acha que tem que ser por capítulo, a gente faz considerações gerais do documento. Por favor, quem for a favor de ir por capítulo, escreve capítulo. Quem for a favor de que a gente faça considerações gerais, coloca gerais. E aí a gente vê o encaminhamento. Tá, enquanto vai votando, a gente vai fazer o link de votação também, tá, gente? É que a gente realmente não sabe. Tá, olha só, gente, não pode botar duplicado, tá? Só cuidado com isso. Eu não estou conseguindo colocar o Quem não está celular, conseguindo? voto em gerais, Pedro Vilar. Gerais, tá, ok. Pedro Gerais. Então, tipo, escreve para mim aí, Alessandra, no chat. Traz e capítulo, tá? Exato. Pessoal, lembrando que quem só vota são os conselheiros, certo? E como a gente não tem a listagem aqui, a gente conta com essa tua colaboração aí, Alessandra, de dar essa Tudo conferida. bem, Porque a tá? gente aqui não tem Tá condição ótimo. de. A gente não tem a listagem de quem é Só, quem. só vou A gente vai só fazer o link aqui. reforçar, tá? Conselheiro, titular e suplente estão votando diferente. Chegar em um acordo aí. Qual conselheiro? Pode especificar qual conselheiro? Exatamente. No meu caso, o titular é o Thiago, vale o voto dele. Na verdade, foram os diretores. Márcio, Gleice, Thiago e Rodney votaram Fazer aqui, diferente. gente. Só um momento. Vou confirmar aqui. Pedido de esclarecimento, gente. É para votar o titular e o suplente? Não. Não, Só. Ah, tá. Porque o voto divergiu, Roberta. O voto de um era uma Tá. coisa e o Então, voto não, do mas outro. aí não tem desacordo. É o voto do titular, se ele está presente. O suplente que está votando errado. Voto é do titular. Já Estou contabilizando, fazendo gente? aqui, estou contabilizando aqui, Tá. gente. Gente, eu Ok? vou pedir só silêncio enquanto a gente estiver fazendo essa votação aí, para a gente conseguir finalizar aqui os cálculos. Ok? Porque a gente não fez o formulário, mas a gente vai fazer também o formulário para a próxima. Tá? Vou pedir só para dar um tempo às pessoas.
Alessandro, já conseguiu contabilizar aí pra gente? Conseguiu? Sim, consegui. Por capítulo, tiveram 13 votos, gerais, 8 votos. Ok. Então vamos fazer por capítulo. Agradecendo aí a todos. Então vamos lá. Vou pedir Mais um voto para agora do Eudes aqui. vou pedir para a comissão conduzir o âmbito dessa reunião, né? Que não cabe a mim. Vou pedir para o Sander, então, ir para os capítulos, pontuar os capítulos e aí a gente abre para os conselheiros. Pode ser? Capítulo 1 das disposições gerais iniciais. Algum conselheiro? Márcio Franklin. Não? Acho que ele tirou. Ah, Tô tá. achando que ele tirou também. Capítulo 2 da organização geral. Capítulo 3 das comissões eleitorais. Capítulo 4 das condições para candidatura. Opa, Thaís, é capítulo 4 ou capítulo Thaís, 3? isso que eu ia perguntar, Thaís. 3 ou 4, Thaís? Não entendi. Thaís, Desculpa, eu sem gostei aqui problema. abrir o microfone. Ah, No capítulo 3, Ok, capítulo 3. Então, capítulo 3, a gente quer fazer destaque. Então, vou escrever aqui. Destaque. Thaís, Leísa e Adriana. No meu é o 4. Ah, Adriana é o 4. Então, capítulo 4. Vou pedir só para baixar a mão quem levantou, tá? Para não confundir aqui. Capítulo 5. Aí o capítulo foi as sessões, tá, gente? Para facilitar. Capítulo 5. Só um minutinho, Almada, rapidinho. Desculpa aí, cara, que fechou aqui meu arquivo aqui e você Caramba. passou do 4 para o 5. Só um minutinho mesmo. Tá. Almada, põe destaque no 4, por favor, também. Por favor. Leísa? Ok. 5. Oh, desculpa, posso ir, Fernando? Já conseguiu se achar aí? ele ainda tá vendo. Capítulo 5. Das inscrições dos candidatos. Capítulo 6. Sim, Da pode botar homologação. destaque, por favor, no 5. De quem? Leísa. Eu estou levantando a mão também Bezerra. aqui. Tanto 4 como 5 eu levantei. Eu acho que é para falar, pessoal. Quem está levantando a mão aí não está ficando registrado pedido de destaque, não. Tem um monte de mão levantada aí. Eu acho que então tem que unificar. Melhor. Capítulo 6. Capítulo 6. Sim, Leísa. E Rômulo. Almada, pode me adicionar aí 4, Capítulo 5, 4, por 6, favor. 7. Capítulo 4, quem? Rômulo. Rômulo solicitou, certo? O Henrique 4? também, né? Foi. Não, gente, espera aí, que eu tô vendo. Gente, deixa só eu então voltar aqui, olha só. Capítulo 4. Adriana, Bezerra, Henrique e Leísa. Certo? Capítulo 5. E eu também, Rafael. Rômulo. Coloca Fernando também, Rafael, por favor. Tá. 4. Capítulo 5. Leísa, Bezerra e Rômulo. Fernando. Oliveira também. Capítulo 6. Eu também quero destacar o capítulo 6. 6. Saudade e Rômulo, que tinha levantado a mão. É isso, Rômulo? 6. Capítulo Não, 6. foi no 4. Foi apenas Tá. pro capítulo 4. Pode colocar o Fernando no 6 também, por favor, Rafael. E Fernando, você? Eu. Tá. Capítulo 7. Leísa. Capítulo. Thaís, pode colocar a Thaís aí também, por favor. Capítulo. Peraí, que perdi minha conta. Capítulo 8. 7, Fernando também. Desculpa, Rafael. Capítulo 8. 8.
Eu também queria, perdão, destacar o 7. Capítulo 9. Desculpa, 8, Leísa. Rodney 9. Capítulo 10. 10. Tem 10, não? Tem. Capítulo 10. Né, Ué, cadê o 10? Ali tem 10. Ah, capítulo 10. Capítulo 11. Leísa. Eu quero 11. Fernando aí também. Eu, diz 11. Eu disse quem? Fernando? Fernandos. Pode botar os dois. Fernandos. Capítulo 12. Fernando também. Qual? Eu. Moraes. Isso. Tá. E o anexo Perfeito. também. Então, E o anexo também. Eu queria destacar o anexo aí. Eu acho que deve ter mais gente. mas o anexo. O anexo faz referência a. Tá num capítulo, né? O anexo tem referência no capítulo. Tá, tudo bem. É o último. Tá bom? Então. Tá bom. Beleza, então vamos lá, gente. Primeiro capítulo, ninguém. Segundo capítulo, ninguém. Terceiro capítulo, Thaís. Thaís. Então, pessoal, eu vou pontuar aqui sobre o tópico 7, mas alguém queria pontuar sobre o tópico 4, né? Se quiser ir antes de mim, pode ir, porque aí a gente segue a ordem. Quem queria colocar? Não, a gente dividiu por capítulo, Thaís. Pode colocar, Thaís. Faz a sua fala, porque a gente dividiu por capítulo. Tá bom? Capítulo 3, Thaís. O capítulo 3, no capítulo 3, a gente tem lá o tópico 7, intervir ou aplicar. Vocês estão exibindo aí o documento, não? Não estamos, não. Intervir ou aplicar Seria bom, né? Não consegue, não? Eu acho que seria bom. Não, faz as colocações, gente. Não vai dar para a gente colocar, senão a nossa tela não vai conseguir, a gente vai conseguir anotar aqui. Cada um abre a sua tela aí, o documento, e faz as considerações. Thaís, por favor. Eu queria um esclarecimento sobre esse tópico 7, sobre as sanções cabíveis quando necessário, no cumprimento das normas, para o processo de consulta para reitor. Ok, obrigado, Thaís. Próximo escrito é Leísa. Isso. Capítulo 4, artigo 9, inciso 10º. Criar a eleição do reitor no sistema eletrônico para votação seguir eleição. Eu gostaria a proposição de adotarmos o Helios Voting, conforme a maioria dos institutos federais faz. Próximo só, né? Só Leísa e Thaís. Aí a gente passa para o capítulo 4, é isso? E aí faz as considerações. Adriana. Então, boa tarde a todos. No capítulo 4, eu queria solicitar no artigo 12 a exclusão do item G, né, em que não pode se candidatar ao cargo de reitor, né, os docentes em afastamentos, e com as seguintes licenças, a gestante e a adotante, porque, assim, no meu entender, essa é uma barreira discriminatória, né, uma vez que adotante ou gestante, licença gestante, é efetivo exercício. Né? Então, eu gostaria de exclusão, um esclarecimento sobre esse tópico. Ok, obrigado, Adriana. Próximo, Bezerra. Opa, eu queria indicar aqui a supressão completa dos artigos 12 e 14, né? Porque a CONA 11.892 fala daqueles que são candidatos a reitor, ela fala que podem se candidatar aos pertencentes ao quadro pessoal ativo permanente. Ou seja, isso já exclui aqueles que são permanentes, mas estão inativos, que são aqueles, por exemplo, licença sem vencimento, para dar um exemplo. Qualquer tipo de extrapolação disso é restritiva à produção legal, né? E ela acaba inferindo em produções misóginas, como é o caso de quem tem licença com a paternidade pode, quem tem licença gestante não pode, coisas do tipo que não fazem o menor sentido. Então, minha proposição é
e completa retirada desses artigos 12 e 14. Ok, Fernando. Henrique. Então, eu tinha uma dúvida exatamente sobre esse ponto, porque eu vi que não pode quem estiver de licença gestante concorrer para cargos de reitor ou diretores gerais, mas quem está de licença paternidade pode. Aí eu fui até pesquisar e licença paternidade dura 5 dias e licença maternidade dura 120. Então, no edital de 2021, eu estou com ele aberto, a lista é exatamente igual. E aparentemente os outros editais anteriores a 2021 têm exatamente a mesma lista. Então, não sei se vale a pena fazer esse destaque e tirar, se os outros editais mantiveram exatamente o mesmo texto. Aí é uma questão que eu queria colocar para reflexão. E eu tinha dúvida a respeito de quando que a pessoa... A licença ela não pode estar acontecendo no momento da inscrição ou no momento da posse. Era mais o momento de destaque que eu fiquei em dúvida, o edital não é muito claro. No momento da inscrição da candidatura, que o candidato não pode estar de licença, e aí tem remuneração, ou licença de capacitação, etc., ou é no momento da posse? Essa é a minha dúvida. Ok, obrigado, Henrique. Leísa. Pessoal, eu queria questão de ordem. Posso falar? Precede, né? Pode falar. Porque depois aqui que foi feito o anúncio aí no início da reunião pela presidência da nova composição de representação discente, fui verificar aqui os dados e consta no site da instituição que o discente Sander, ele está nomeado como conselheiro a partir do dia 19/9/2025, o que o coloca, né, na posição de presidente da Comissão Eleitoral Central em flagrante desacordo com a normativa anterior. Inclusive, tivemos candidaturas, né, para a Comissão Eleitoral que foram negadas porque membros do CONSUP não podem compor a Comissão Eleitoral. Então, já havendo uma questão interpretativa que gerou um desacordo em relação à eleição do Sander para a presidência, né, porque não foi aplicado o critério de desempate previsto no documento, foi refeita a eleição, inclusive com mudança de opinião, né, o que já expõe uma certa fragilidade. Temos agora essa nova informação que fica disponível e que, a meu ver, precisa ser avaliada aqui por esse conselho antes que a gente siga discutindo o documento sob uma presidência que está em desacordo com o que foi estabelecido pela própria instituição. Roberto, não entendi. Aonde está no artigo dizendo isso? Nas normas eleitorais? Na resolução que publicizou as Qual a normas... resolução? Eu não vou lembrar o número agora, só tem uma, né? A resolução que diz as regras para quem pode se candidatar para as comissões eleitorais. Inclusive, teve uma candidatura discente que foi negada por isso, né? Da nossa conselheira Debra. E nessa data, consta aqui no site institucional que o Sander já estava como suplente do Henrique na representação discente. Agradeço aí, Roberto. Eu vou verificar aqui, entender. A gente segue a sequência, é assim que a gente verificar aqui, a gente dá andamento. Mas aí, peraí, a gente não pode seguir a sequência sob a presidência de alguém... Gente, bota aí alguém, então, o número da resolução, por favor, para o presidente já tá ali, consultar. Leísa colocou aí. Edital 234/2025, item 6.2. Não, o item está errado, mas o edital está certo. Peraí, vou pegar o certo. Qual que é o edital? Peraí. Não é isso? Ponto 3.4. Não poderão se candidatar os membros do Conselho Superior, titulares e suplentes e servidores que tenham sofrido sanção disciplinar ou de natureza ética nos últimos 2 anos ou estar cumprindo alguma sanção na data da candidatura. Se o presidente da Comissão Eleitoral Central sequer poderia ter se candidatado, a gente não tem o que fazer aqui nessa reunião, pessoal, com todo respeito. Pior ainda, Henrique. Se o termo de posse foi assinado depois da formação da comissão, fica mais inconsistente ainda, né?
Essa é uma sugestão, gente. Eu não estou achando esse termo aqui no processo, gente. Espera aí. A presidência, a Secretaria do Consul não tem os termos de posse dos conselheiros? Não teria algum drive, alguma coisa assim? Eu estou com dúvida, gente, mas independente da data da posse, assim, não pode. Eu também queria ter me candidatado no meu campus. Meu campus ficou sem candidato de técnico e eu não pude, porque eu sou conselheira técnica. Ainda que tenha tomado posse depois, então se gerou uma irregularidade propositalmente, está errado, gente. Eu vou até esperar me passar a fala aqui, nem vou comentar, gente. Não, deixa fazer as verificações necessárias, porque é um problema sério. Inclusive, é importante que se traga informação sobre em que condições foram assinados esses termos de posse, né? Porque, em geral, nós tomamos posse em reunião do Consup, né? Se bem me lembro, assim como foi anunciada aqui, substituição de nome, né? E quando foi aí o ato administrativo, né? Gente, olha só, Roberta, a gente está verificando aqui o que esse link que a Leísa colocou é a escolha dos cargos de reitor, o processo de consulta, não é o processo de eleição das comissões eleitorais. O que acontece, esse link, esse item 3.4 é do processo de consulta para a escolha do cargo de reitor, não é do processo de escolha das comissões eleitorais. Então, Tudo no bem, então processo das procura comissões aí o eleitorais, documento. então, não tem isso, não tem esse item. Então está errado do mesmo jeito, porque teve uma candidatura que foi negada sob esse pretexto que está assim no documento. Está errado pela comissão especial, porque, na verdade, o documento não restringia. Tanto é que eu não sabia, mas o conselheiro, ele se candidatou antes de ser conselheiro. Então, na verdade, a comissão especial cometeu um equívoco de não aprovar, porque não tem restrição no documento. O que tem é nas normas. Os conselheiros não podem se candidatar no âmbito das normas da eleição. Eu verifiquei o documento aqui 3 vezes e não vi essas normas. Então, eu entendo que está dentro da legalidade. O equívoco foi da própria comissão eleitoral, comissão especial, que eliminou a candidatura da discente. Então, na verdade, eu acho que ela tem que, como a vaga também, ela pode ser até corrigida isso a tempo. Isso não há problema. A vaga na comissão eleitoral Mas local... aí ela poderia concorrer à presidência? Seria refeito? Não, então, as eleições elas acontecem no âmbito dos pares. O processo aconteceu como homologação. Aí a comissão especial cometeu um equívoco. Eu não recebi, a gente não identificou no processo todo essa questão da exclusão da candidatura. Mas não a tem gente vai como, olha verificar. só, não tem como você afirmar que a comissão especial cometeu um equívoco quando não havia publicidade da nomeação dele como conselheiro. Isso acabou de ser anunciado aqui nessa reunião. Não, Roberto, eu estou falando da Debra. A Debra. Sim, mas eu estou falando do Sander. Então, mas ele não era conselheiro quando foi aprovado. É isso que a gente está colocando. Mas agora ele é. Então, ele vai sair e a Debra vai entrar, então? Não, ele tem que corrigir, então, todas as inconsistências. Então, a gente tem que verificar essa questão em relação à comissão eleitoral do processo, entendeu? Então, tem um áudio aberto, gente. Ok? Então, na verdade, o conselheiro ele continua como conselheiro.
Gente, é uma questão da comissão especial, né? Que foi indicado aqui, que tá o seguinte, para se candidatar à comissão eleitoral local, né? O aluno tinha que ser matriculamento inscrito, né? Todos aqueles critérios. Entre os critérios, não poderão se candidatar os membros do Conselho Superior. É isso que estava posto para a comissão eleitoral local e, portanto, também central, né? Então, assim, não houve nenhum erro quanto a Debra, tá? E o que está dizendo é pessoas do Conselho Superior não podem estar na comissão. É muito claro, se não pode se candidatar, obviamente não pode estar na comissão. E a comissão não errou quanto ao Sander porque ele ainda não estava naquele momento, né? Por favor, também, se a gente começa aqui, fica confuso, né? E até agora não sabemos. A Adriana esclareceu aí, a Adriana colocou no chat, gente, para ajudar aí, Rafael. Além disso, não houve qualquer comunicação da posse do Sander. Então não teve erro da comissão especial. E nem a posse do Sander foi anunciada agora. Sim, eu acho que seria importante deixar a gente, quanto comissão especial, se posicionar, porque houve um erro de comunicação, assim, para a gente conseguir tomar essa posição em relação a, enfim, essa contradição entre o que está no edital, né, e a posse, enfim, essa informação que a gente teve hoje da tomada de posse. E a gente conseguir pensar coletivamente na solução dessa questão de ordem. Vai ser nomear suplente? Gente, olha só. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. É bom seguir o seguinte esclarecimento. A posse dos conselheiros, ela é hoje, né? Ele ainda não tomou posse enquanto ele não tem essa reunião. Então, ele teoricamente, ele faz parte da comissão, ele é suplente, ele não está participando da reunião. Então, o que pode se fazer é ele não tomar posse nesse momento. Calma aí, que isso, Rafael? Porque a posse é nesse peraí, momento. vamos manter Rafael, aqui então retifica a então tem alguma coisa errada. A coerência Foi pro site a mínima. informação errada. Pensa mais um pouco. Tá no site aí, você vai fazer isso? Você vai querer que ele agora não tome posse, que já tinha sido anunciado? Não estou entendendo. E no site consta que ele está lá desde 19 de setembro. Tá no site institucional a informação. Não, Foi gente, uma informação falsa pro site, é isso? Não, olha só. Termo de posse e a posse eminentemente na vaga, ela acontece na reunião, tanto que está como ponto de pauta. Uma coisa é tomar a posse. Ele até então ele não tinha posse. Então eu entendo que essa questão ela está superada em termos de posse. O que a gente pode fazer, e aí tem que ouvir também ele, né, obviamente, mas eu entendo que, entendendo que ele participou do processo todo como não sendo conselheiro, entendo que há uma questão aqui para ser colocada, porque eu entendo que ele não está como conselheiro. Rafael, o que está no site tá fala no 19 de site? setembro. De onde saiu essa data, 19 de setembro? A secretaria poderia esclarecer para a gente? Porque isso foi colocado lá de uma forma bastante objetiva. Está ao lado do nome dele a data, 19 de setembro. Está no site institucional, nesse momento, no link que o Marcelo acabou de compartilhar aqui. Inclusive, isso pode fragilizar todo o processo eleitoral e travá-lo de uma forma... Pode não, né? Vai. Pode não, vai. Já está fazendo, inclusive. Eu queria sugerir, Rafael, passar as falas aí, né? Quando vocês estão conferindo aí. Não, então, gente, verificando aqui com a secretaria, vou pedir para a Alessandra falar, mas eu entendo que é a data que gerou a vacância da vaga da conselheira. Então, essa data é porque no momento que foi feito, né, a tramitação para a abertura da vacância, aí considerou essa data. Porém, a posse dos conselheiros é neste momento. A reunião, senão a gente não estaria na reunião colocando a posse, né? Inclusive, todos vocês tomaram posse em reunião. Então, eu entendo que a posse está acontecendo nesse momento. Então, eu entendo o seguinte, não tem nada anterior a isso desabonado. O que a gente pode fazer é o seguinte, entendendo essa questão do item 3.4, né, que não se atentaram aí, colocar para o conselheiro para ver se, como ele é suplente, não tomando posse, porque efetivamente ele é o presidente da comissão. E aí já é uma condição que não era para ele estar inscrito. Então, vou passar aqui para o conselheiro. Mas você acabou de falar que ele não é conselheiro? Suplente.
ele já era suplente? Porque se ele já era suplente, também não podia, né? Porque suplente Não, também ele não não pode. é. Não, gente, é tomar posse. Tomar posse. Gente, olha só. A vacância. A secretaria fez a contagem do período. Identificou que existia uma vacância. A partir dessa data, seria a posse dos conselheiros. Porém, tanto é que está no ponto de pauta da reunião a posse. Então, se ele não pode, é bom identificar isso, porque ele efetivamente não pode tomar posse como conselheiro. Tem o segundo suplente, que pode ser chamado nessa sequência, exatamente porque foram eleitos 2 suplentes, como vocês todos foram eleitos. Então, eu entendo o seguinte: a conselheira traz uma questão de ordem importante, que o conselheiro não pode tomar posse, porque exatamente a condição não permitia isso a ele. Então, tem que colocar exatamente Não para foi ele. essa a questão de ordem que eu pedi. A questão de ordem que eu pedi é que ele não pode ser o presidente da Comissão Eleitoral Central, porque consta no site da instituição que ele é conselheiro suplente desde Não é a mesma data da vacância. A data da vacância consta ao lado do nome da Luísa, dia 17/9. E a data da posse da nova composição, dia 19/9. A minha questão de ordem não é para ele não tomar posse, até porque se a gente já superou esse ponto de pauta, a gente vai voltar de novo? Aí, Sim, mais uma porque vez, você identificou uma questão de ordem. A minha questão de ordem é que ele não pode ser o presidente da Comissão Eleitoral Central, porque ele já está como conselheiro. Isso já foi violada a norma, inclusive de maneira a comprometer a isonomia, porque houve uma candidatura que foi negada sob essa justificativa de maneira correta pela comissão especial. Se você quiser pedir outra questão de ordem, é outra, aí vamos apreciar coletivamente. O que eu coloquei não foi para ele não tomar posse, até porque já tem o site lá, já tem o dado lá. E se ele era primeiro suplente, na verdade, ele já fazia parte da estrutura do conselho. Segundo não suplente fazia, é que Thaís. toma posse depois. Não, Thaís, não fazia parte, Thaís. Não fazia parte, está tomando posse agora. Gente, a questão é o seguinte, olha só. A posse dele é nesse momento. Se tem uma identificação que ele não pode tomar posse no item 3.4, eu vou passar para ele exatamente para tentar identificar se ele prefere estar na presidência da comissão ou Mas prefere não é tomar ele posse. que vai escolher, Rafael. Olha só, então eu retiro a minha Gente, questão que de isso? ordem, segue a posse dele até o final e aí quando terminar a reunião a gente comunica a todos que ele está em situação irregular. Porque, então eu estou fazendo um favor a eles de deixar ele escolher, sendo que já foi violado o critério que está estabelecido. Vale o escrito exatamente para isso, pessoal, para a gente não ter que ficar debatendo subjetividades. Ele vai a gente não está debatendo subjetividade, Roberta. Se ele está tomando ele vai posse decidir. agora, vamos passar para o conselheiro, para entender o que é efetivamente, entendeu? Boa tarde a Ô, todos. gente, olha só, tem uma questão específica, específica aqui. Acho que a conselheira traz uma questão importante. Realmente, isso está além do que a gente identifica, mas o item 3.4 do edital diz: não poderão se candidatar com os membros do Conselho Superior, titulares e suplentes, servidores que tenham sofrido sanção disciplinar de natureza ética nos últimos 2 anos ou está cumprindo alguma sanção das condições de participação das comissões eleitorais. A inscrição do candidato ocorreu sem ele ser conselheiro. Ele trabalhou no período sem ser conselheiro e ele está tomando posse hoje nessa data. A conselheira identificou muito bem isso e traz uma informação importante. Eu vou passar porque exatamente todas as chapas elas possuem um titular e 2 suplentes. Entendendo que ele não pode tomar posse como conselheiro exatamente pela restrição, eu vou passar para o conselheiro, para o candidato, né, para tomar posse, para fazer as considerações dele. Uma questão de ordem aqui, por favor. Eu estou inscrito aqui também. Não, só estou fazendo uma questão de ordem. Vai, Então, bom, precede, tá desligado. Eu fui consultar o site do IFRJ sobre a eleição para o Conselho Superior. Eu coloquei aqui no chat que o Sander é primeiro suplente do Henrique. Então, se ele está tomando posse, o Henrique pediu baixa? É isso? Você pediu para sair, Henrique? Então, o que justifica ele estar tomando posse agora? Ele está tomando posse no lugar de quem? Porque ele já era da chapa do Henrique. Toma posse, o suplente ele toma posse junto. O primeiro suplente é a chapa, é a Sander. Sim, então, mas e ele Henrique não tem que posse, tomar 19. posse se ele...
Ele não tem que tomar Não, posse, já ele já era tomou, primeiro dia suplente. 19. Não, então, a gente já está falando isso. Não, a posse é hoje, gente. A posse é hoje. A gente já falou isso. Tanto é que está como ponto de pauta. Posse dos conselheiros, gente. A posse, ela é agora. Como qualquer servidor público que é nomeado e você toma posse, dada a questão que vocês estão identificando, é uma ilegalidade aí. Se ele não tomar posse, toda o processo foi feito antes. E aí a partir disso a gente finaliza essa questão. Ok? Posse dos conselheiros, gente. A posse, ela é agora. Como qualquer servidor público que é nomeado e você toma posse na data de hoje. Eu estou entendendo que ele tomou posse. O que ele pode fazer, gente, como já fizeram vários conselheiros, é não tomar posse, dada a questão que vocês estão identificando. Há uma ilegalidade aí. Se ele tomar posse, ele realmente não pode continuar como presidente da comissão eleitoral. Se ele não tomar posse, todo o processo foi feito antes. E aí a comissão especial fez o seu papel. Então, eu vou passar para o Sander para ouvi-lo também nessa questão. Boa tarde, pessoal. Eu observo a questão e realmente vejo que ela é válida. Se essa é uma pontuação do edital, então, nesse caso, eu não poderia ser conselheiro. Se eu tomo posse hoje, eu estive trabalhando no grupo da Comissão Eleitoral Central até então, realmente, acho que... Eu não sei como é o serviço, se a minha posse é impedida, se é retirada, mas acredito, então, que eu não posso assumir como conselheiro. Peço perdão pela situação. Então, com essas considerações, quem é o segundo suplente do Henrique? Calma aí, gente. Vamos dar as falas, ô Rafael. Quem é o Eu segundo sou suplente? conselheiro do Consul eleito, meu amigo. Quem é o segundo suplente do Tem Henrique? inscrições aí. Pô, tá desligando meu Henrique. microfone, cara. Não faz isso não, cara. Henrique, Falta de pera- respeito. Henrique, quem é o próximo? Está Quem é o... explícito no documento que é o suplente que não pode, Rafael. Não vamos inventar roda. Está escrito Querendo lá. inventar a roda agora, querendo... Não estamos querendo Que inventar isso roda, que você tá gente. fazendo, Não, cara? Ainda bem gente. que está sendo gravado isso aqui. Vai. Está Henrique, contrariando o documento. Henrique, quem é o segundo suplente? Desligaram o meu microfone. Quem que desligou? Não entendi. É o Gustavo Dutra. O Gustavo Dutra. Então, eu entendo, gente, que com base no regulamento, realmente ele não pode tomar posse como conselheiro. Então, Mas tem gente que entende diferente. Você acabou de falar, eu entendo. Há outro não, entendimento então, eu entendo majoritário que ele não pode tomar, mas existe uma posse. O que a gente vai fazer é continuar a discussão do documento, a gente vai fazer a consulta e eu entendo que a posse dele é nesse momento. E aí, a partir disso, a gente finaliza essa questão. Ok? Não, mas a consulta a quem você vai fazer? Porque o órgão consultivo é esse aqui, é o Conselho Superior. Então, a Procuradoria, para entender se há alguma ilegalidade nesse processo. Você mesmo falou que tem ilegalidade, você acabou de usar Você essa falou que palavra. tinha passado na Procuradoria já, falou que tá tudo certinho. O Rafael, documento, o sim. Henrique pode tomar posse. Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só, a Estão questão... bloqueando os nossos microfones. Gente, é porque cada um tem que falar de uma vez, não dá para todo mundo falar junto. Tá todo mundo A gente vai esperando. bloquear. Então, eu estou falando. A gente vai, o Henrique está me dizendo que existe um segundo suplente. Como existe essa questão, eu entendo que a posse dele tem que ser seguida do segundo suplente, não o primeiro. O Sander já abriu mão da nomeação, então chama-se o segundo suplente. Não foi Esse é o encaminhamento. essa a questão de ordem que eu fiz. Então, eu retiro a minha questão de ordem, a posse dele fica mantida e a gente leva para o procurador ou até para outras instâncias a análise se há ou não ilegalidade. A minha questão de ordem é a data que consta, a única publicidade oficial institucional que temos a respeito dessa chapa nova está no site institucional com uma data. Se não tivesse colocado lá data nenhuma, a gente não teria nem questionado. A minha questão de ordem é sobre o impedimento dele de participar da Comissão Eleitoral Central. E aí não é o que você entende, não é o que o Sander prefere, é o que rogam as normas que regem o nosso trabalho, pela legislação. Não é um debate de preferência aqui, a gente não está escolhendo sabor de sorvete, né? Se não foi verificada essa inconsistência por vocês e ela foi trazida agora, foi trazida por mim, eu pedi a questão de ordem, você está distorcendo a questão de ordem que eu pedi. Eu não falei para ele não tomar posse, até porque isso é ponto vencido. Tá todo mundo aqui no chat falando isso. Ninguém apresentou nenhuma objeção no começo, acabou, passou. Vocês estão querendo fazer uma manobra que vai ficar muito chato. Não é manobra, você usa os termos corretos, Roberta. Na verdade, é o seguinte, você traz uma ponderação, a administração pública revê os seus atos. Exatamente, você está trazendo que ele não pode, e ele, no âmbito de todo o processo, ele não era conselheiro, porque ele está tomando posse exatamente agora,
isso não faz sentido, entendeu? Mas o que prova isso? O que documenta isso? Porque a única rastreabilidade que a gente tem é o site institucional. Não, Roberta, ou não tem confiança na informação que está lá? estamos falando, a data, a secretaria já falou, a data foi a data da vacância. O que a gente vai fazer? Não foi, a data da a posse vacância é na é reunião. 17. Roberta, todo mundo tomou posse na reunião, Roberta. Você tomou posse na reunião. Você tomou posse antes, Roberta. Você podia. Por isso que eu não me candidatei para a Comissão Eleitoral Central. Não, eu porque digo tomei posse. quando você tomou posse como conselheira. Por isso que eu não fui para a Comissão Eleitoral. Então, na porque eu sou verdade, gente, conselheira. é na reunião que você toma posse. Não faz sentido o que você está colocando. E você está trazendo uma ponderação importante. Se ele não pode ser candidato no âmbito do Consup, ele não tem que tomar posse. E eu acho que isso é ponto superado. Não é ponto superado. Não é ponto superado. Edital 234 está contrariando o edital. É ponto simples assim. Você está contrariando o edital. Fique ciente disso. Eu preciso dizer claramente. Pessoal, então vamos continuar seguindo para a gente conseguir. Edital. Não adianta ficar fechando meu microfone, mas eu vou concluir ela. Censura. Gente, olha só. Gente, não é isso, gente. Respeita a indicação. Entendeu? A gente está colocando aqui a questão. A questão de ordem foi colocada. A gente entende que ele não pode tomar posse como conselheiro exatamente porque tem uma restrição. Ou ele tem que escolher, ou ser presidente ou não tomar posse. Ele já fez a escolha aí por não tomar posse. Então, na verdade, não entendo a questão. Vamos continuar a discussão do documento? A Comissão Eleitoral Especial está querendo falar. Os conselheiros que ficaram. Gente, a gente tem alguns inscritos para dar continuidade ao processo. Eu entendo que a gente tem que dar continuidade ao processo. Peço a gentileza aí dos que estão inscritos em relação à fala que a gente deu andamento. Ok? Então, dando continuidade, gente, à reunião. Para a gente avançar aqui, a gente estava no capítulo 4. Tinha considerações da Adriana, do Fernando Bezerra, do Henrique, da Leísa, do Rômulo e do Fernando. Vamos dar continuidade à discussão do documento. Leísa, capítulo 4. Só para entender, essa mãozinha serve para alguma coisa em reunião remota? Só para entender. Para eu falar, eu tenho que levantar, como é que eu tenho que agir aqui? Só para eu não desrespeitar nada aqui a condução. Como é que eu faço, Rafael? Então, na verdade, a gente está na discussão, a gente já superou a questão. Não, a gente quem? A gente quem? Eu gostaria de falar, eu só quero 3 minutos. O conselheiro abriu mão de tomar posse. Ele abriu mão de tomar posse por causa dessa questão da comissão. Mas você vai deixar eu falar enquanto conselheiro ou não? Não vou poder falar hoje aqui. Todo mundo pode falar, mas tem uns inscritos aqui na sequência. Mas eu estou inscrito, tá ali um não, ali na minha, a gente vai voltar ao capítulo 4. E tem escrito, você está escrito aqui, ó, Henrique, Luísa, Não, eu quero me posicionar enquanto conselheiro sobre um assunto que foi colocado aqui na reunião. Eu não vou poder falar enquanto conselheiro no. Pessoal, você silenciou minha fala, cara. É porque você não está com a palavra, Fernando. Não pode continuar. Mas eu estou te fazendo uma pergunta. O que está acontecendo com essa instituição, gente? Socorro. SOS e a FRJ. Fernando, eu estou com a palavra. A gente tem que pensar que tem uma sequência de falas. Vou abrir aqui para a fala das sequências e a gente vai retomar a discussão do capítulo 4. Fernando. Gente, assim, eu vou pedir né, que outras e outros aqui se posicionem, né? O que a gente está vendo aqui acontecer é muito sério, pessoal. Né? Isso aqui atravessa aquilo que a gente mais preza, né, no nosso dia a dia, que é a democracia. Né? A gente está tentando aqui argumentar, né? A gente está tentando conversar. Né? É claro que e todo mundo pode errar, Rafael. Né? Isso é normal, cara. Entendeu? A gente pode errar o tempo todo. E a gente tem que ter disposição tranquila para poder entender, ouvir a crítica e tentar mudar, melhorar, para a gente tentar avançar, cara. E assim, o que está acontecendo aqui é uma aberração. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso em nenhuma instituição.
né? E eu tive a oportunidade, enquanto dirigente nacional do Sinasef, de rodar esse país todo. Eu nunca vi uma condução dessa, cara. Isso é surreal o que está acontecendo aqui. Foi trazida uma questão objetiva. Um conselheiro não poderia ocupar a comissão. O conselheiro tomou posse já, está lá no site. Ah, não foi dia 19, mas foi aqui no início, então, na reunião aqui foi falado aqui, gente. O que está acontecendo aqui? A gente perguntou, gente, quem tomou posse? Aí você falou assim, olha, foi fulano porque fulana parou de vir, vacância, discente, sei o quê. Explicou pra gente, a gente falou, pô, beleza, muito obrigado. A reunião rolou e aí, em algum momento, houve uma observação de, olha, isso aqui não poderia acontecer. E foi trazido para cá, e aí começa toda uma manobra. Ele vai escolher se vai ser conselheiro ou se vai ser presidente. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Isso está errado, gente. Outra coisa, isso aqui é o Consup, é para discutir e deliberar. E não é para trazer para cá e a gente assinar embaixo e dar ok, não. Entendeu? O que está acontecendo aqui é muito errado. Cadê os legalistas? Cadê aqueles legalistas que o tempo inteiro se colocam aqui? Não, mas no decreto não sei o quê, vai passar pano agora para isso? O que está acontecendo, gente? Tá? Assim, eu gostaria que fosse tratada a questão de ordem, nem que seja por votação, que fique escancarado. Isso que aconteceu aqui tem que ficar registrado em ata e que seja colocado, então, em votação. A questão de ordem ela precisa ser tratada. Não dá para fingir que nada aconteceu e a gente vai continuar tocando o trabalho, não. Não é assim que funciona, Rafael. Democracia não é isso, cara. Tá? E, por favor, não me silencie. Tá? Não me silencie. Eu vou respeitar. Eu respeito o momento, eu respeito a fala, mas não silencie na hora que eu estiver falando. Tá? Isso é autoritarismo, porque você está com o poder de silenciar aí quem você quiser, porque você está com a administração da plataforma na sua mão. Isso é autoritarismo escancarado, não tem outra palavra. Finalizou? Ainda tinha algum tempo. Thaís. Pois é, pessoal, olha só. Todos nós aqui temos o desejo, aliás, nós temos esse desejo, parte de nós já apresentado publicamente nas reuniões do Consup lá atrás, né? Lá no primeiro semestre, quando a gente começou a solicitar a discussão das normas eleitorais, das normas para a criação das comissões. Então, todos nós aqui queremos sair daqui hoje com essas normas aprovadas, mas não dá para a gente passar por cima de situações como essas. Aqui vale o escrito ou vale a palavra da presidência do conselho, do reitor? Vale o que está sendo colocado formalmente? Não tem nenhum esclarecimento sobre vacância, a gente ficou sabendo disso hoje, aí foi percebida essa situação hoje, sobre o papel, o nome desse possível conselheiro que toma posse hoje, mas que está na presidência da SEC. Enfim, não tem uma explicação da reitoria ou da secretaria do Consup sobre por que esse nome foi parar lá, ainda que a posse seja hoje, quando que foi a vacância, como esses processos se deram. Tem que ter transparência, pelo menos por e-mail para os conselheiros. Né? E aí não é de hoje, é toda reunião a gente está enfrentando isso, e você diz que a gente discute metodologia e que isso inviabiliza a reunião, não, é falta de metodologia que inviabiliza a reunião, e é proposital, porque aí a gente não consegue chegar até o final da reunião com as pautas, é proposital e não é da parte dessa frente de conselheiros aqui, não. Essa frente de conselheiros se organiza, debate, lê, traz propostas desde o início. Isso está comprovado nas atas, nos registros. A narrativa é que distorce e desqualifica a nossa atuação. É lamentável, é lamentável. Próximo conselheiro, Leísa. Pessoal, assim, é muito delicado, eu quero trazer aqui a minha fala com muita serenidade, tá? Enquanto representante da Comissão Especial do Conselho Superior, que trabalhou de maneira afinca muito, muito nesse processo para que ele fosse justo. E aí, particularmente, eu estou aqui olhando, fiquei muito preocupada com o que foi colocado e fui refletir sobre, porque automaticamente, né, a minha resposta foi de assumir o erro de que, caramba, a comissão especial homologou uma candidatura de um discente, né, que era conselheiro suplente no Conselho Superior. Só que, assim, muito estranho, porque eu particularmente consultei o site do Conselho Superior, porque eu vi, inclusive,
o nome da colega Debra, né, que inclusive faz parte da frente, e nós não homologamos a sua candidatura porque ela era suplente daqui do Conselho Superior. Então, dentre todas as candidaturas homologadas pela Comissão Especial, eu lembro perfeitamente de consultar caso a caso, inclusive os estudantes menores de idade, nós tivemos um cuidado extremo com todos esses nomes que foram colocados. Então, eu chego agora e me surpreende olhar o nome do Sander e aí olhar no site como conselheiro, né? Desde o dia 19, porque isso é o que está no site, tá? Independente se ele tomou posse ou não, o que está colocado no site oficial do IFRJ é que desde o dia 19/9, 19 de setembro, ele assume a segunda suplência, não, a primeira suplência como conselheiro. Só que, veja bem, vamos às datas, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas datas. 19/9, isso só foi atualizado no site no dia 8 de outubro. O site foi atualizado, essa página foi atualizada dia 8 de outubro. O processo de homologação de candidaturas e as inscrições foram 22 e 23 de setembro. Ou seja, dia 19 ele assumiu, 22 ou 23 fez a inscrição, sabendo dessa suplência no Conselho Superior, só que nós, enquanto comissão especial, só temos acesso a isso agora, nessa reunião, e no site dia 8 de outubro. Então, temporalmente, não havia como a comissão especial identificar que o Sander era suplente para podermos não homologar essa candidatura. Ok? Então, não foi um erro da comissão especial, porque essa informação não estava pública para nós. Então, entendemos que isso é um caso omisso e que isso não pode continuar. O Sander não pode participar dessa comissão eleitoral, seja ela central, seja ela local. Isso inviabiliza as regras. Independente de se falar que hoje a posse dele está pública ali desde o dia 8 de outubro, que retroativamente, desde o dia 19 de setembro, ele é conselheiro suplente do Conselho Superior. E só para completar, né, os casos omissos eles são analisados não pelo Consulpe, mas pela Comissão Especial. Né? Isso foi colocado aqui pela conselheira Adriana, e esse item já foi invalidado por um pró-reitor, integrante da Comissão Central. Eu acho que não pode ser invalidado de novo, né? Não dá, assim, a gente toda hora, né? Assumir papéis aqui para ser invalidado também é algo que não dá. Mas nada mais corrobora aqui com a fala precisa da Leísa. Próximo, Rômulo. Primeiro de tudo, é muito ruim que isso esteja acontecendo, principalmente depois de todos os ataques que eu ouvi como membro da comissão eleitoral, da comissão especial, né? Eu queria, como o Oliveira falou, que os legalistas se posicionassem aqui, agora, né? Eu quero, inclusive, um pedido formal de desculpas dessas pessoas, porque eu sei o que eu ouvi, eu sei o que chegou a mim de diversas reuniões, certo? Diversos ataques. Dá licença, Rafael, por favor, deixa eu falar. Assim, é inadmissível que isso esteja acontecendo numa instituição que se coloca como a melhor do Sudeste. Isso é inadmissível. Eu quero, inclusive, que a gente paralise o trabalho. Essa reunião não tem como continuar. Sem que a gente tenha um posicionamento do procurador. Inclusive que o procurador esteja na próxima reunião que a gente for pautar isso, caso ele tenha agenda. Não tem como continuar o trabalho. E aqui eu vou ter que dar uma carteirada de presidente da comissão especial, né? Para que a gente encaminhe como nós, e de forma democrática, como nós, comissão especial, fizemos com todas as pessoas que se posicionaram nas nossas reuniões, nós anotamos tudo e encaminhamos a você, presidente do Conselho Superior, que nos nomeou enquanto comissão especial, e ao procurador. Então, Rafael, assim, um conselho que eu dou é que você, como presidente deste conselho, encaminhe a Procuradoria Jurídica essa questão para que nós tenhamos uma análise técnica diante da legislação, porque nós temos... o Sander não pode escolher. Isso fere o direito público, isso fere a democracia, e nada contra a pessoa do Sander.
O Sander é bolsista no meu campus, trabalha muito bem, eu tenho um carinho grande por esse menino. E justamente até para protegê-lo juridicamente, porque ele está como presidente da comissão eleitoral central, ele está exposto juridicamente. Então, para que esse menino, que é um jovem estudante da nossa instituição, tenha a clareza de onde ele vai atuar, né, que nós enviamos essa questão para a Procuradoria Jurídica, e eu proponho aqui o fim, já que essa é uma das únicas pautas, que ele nem tome posse, que a gente finalize a reunião aqui, até para valorizar o tempo dos conselheiros e conselheiras, certo? E dos membros da comissão eleitoral também, porque não dá para continuar. É uma questão que é superveniente a qualquer outra. Né? Ou se ele já tomou posse, né, que a gente, então, encaminhe para a Procuradoria para ter uma análise sobre isso. Porque não dá, simplesmente não dá. Seguindo a sequência aí, Paulo Borges. Boa tarde a todos. Tá conseguindo me escutar bem? Precisava de uma confirmação se eu conseguindo me escutar ou não. Sim, tá baixinho. Tá baixinho sua voz, mas dá para ouvir. Estou ouvindo bem, aqui tá tranquilo. Perfeito, obrigado. Porque eu estou tentando usar um outro. Não tô te ouvindo mais. A pessoa que estava falando tá muda, é isso mesmo? Parou de funcionar aí, Paulo. Quem é que estava falando? Paulo Borges Matia Costas. Eu tinha falado sobre o problema no microfone dele no começo. Tá mudo, pessoal, ó. Passa a palavra para o próximo, se ele voltar, garante a fala. É isso aí. Henrique, né? Melhor? Eu voltei aqui, minha internet deu um problema aqui. Voltei. Eu ainda tem tempo? Continuo? Não termino? Não, acabou o seu Não, tempo, já tava. né? Ok. Outra pessoa. Próximo conselheiro, Henrique. E aí, galera, primeiro eu gostaria de começar lamentando o fato de que a gente poderia estar debatendo o edital, a gente poderia dar encaminhamento e terminar isso hoje, e nós não vamos conseguir. Ou, se conseguirmos, vamos ter que ampliar de sobremaneira o prazo, porque a gente perdeu 40 minutos discutindo a metodologia, se a gente ia botar em capítulo, se a gente ia botar o regimento geral. E agora estão debatendo presidência de comissão eleitoral, que, diga-se de passagem, é algo que os nossos camaradas até hoje não conseguiram aceitar, que perderam para um aluno. Teve uma votação que empatou de 4-4, e eles pediram recontagem com base numa situação do edital que não existe. Critério de desempate de antiguidade, isso é entre os pares. Critério de desempate é para formar a comissão eleitoral entre os pares, não é para decidir presidente da comissão eleitoral. E me preocupa a concepção de que o Consulp tem que elaborar o estatuto. A comissão eleitoral foi eleita para isso. Isso não é por força de normativo interno da FRJ, é por força do decreto. Então, a comissão eleitoral é autônoma. E me preocupa que não esteja sendo respeitado o espaço de autonomia da comissão eleitoral, porque, vamos ser sinceros, a comissão eleitoral vai formar pelos meus amiguinhos, então eu vou respeitar. Então, vai ficar me metendo quem vai ser o presidente. A comissão especial do Consulp tentou intervir na eleição presidencial da comissão. A comissão especial do Consulp encerra os trabalhos a partir do momento. O pessoal está falando Roberto, teu microfone está aberto. A comissão especial encerrou os trabalhos, gente. Tem 30 dias, eu mandei aqui a resolução Consulp. Tem 30 dias para encerrar o trabalho. A comissão especial não existe mais. Então, se a gente está debatendo se a comissão especial vai decidir quem é o presidente. Isso é absurdo. Existe, e aí a Roberta está de parabéns, ter checado uma coisa que nós não havíamos percebido, que o conselheiro não pode se candidatar para a comissão local. Ocorre, quando você se candidatou para a comissão local, ele não era conselheiro. Essa data de 19 de setembro está errada. Eu não sabia que eu iria estar na próxima reunião do Consulp no dia 19 de setembro. Fui informado sobre isso muito depois. E a mera informação de que eu iria tomar posse na reunião não é a posse. Então, eu tomei posse hoje. O Sander, eu vou tomar posse, ou seja lá qual for a concepção, mas o Sander não tomou. O Sander falou, olha, eu não quero tomar posse. Eu não sou obrigado a ser empossado. Contra a minha vontade, eu prefiro estar na comissão eleitoral. Mas, na minha concepção, mesmo que ele quisesse ser empossado hoje,
Ele poderia, porque o que o edital disse explicitamente não vai poder concorrer quem for conselheiro. Ele não era conselheiro nem suplente, ele virou suplente depois de concorrer, depois de tomar posse, depois de ser eleito presidente. Se tivesse sido empossado, então essa é a minha opinião. Eu gostaria de estar debatendo o edital e considerando que uma das reclamações foi o prazo de campanha ser extremamente curto, o prazo de segundo turno ser curto, ter pouco tempo para debate. Mas se a gente vai ficar toda reunião do Consup alongando absurdamente, criando tumulto, criticando quem é o presidente do Conselho Eleitoral, criticando a formação da Comissão Eleitoral, criticando as normas que o Conselho Eleitoral aprovou, o prazo para aprovar é 90 dias para terminar o processo. Então é óbvio que o tempo de campanha vai ser menor. Então acho que, de repente, valeria essa reflexão crítica, né? Porque criticar os outros é fácil, mas às vezes a gente deveria analisar se os nossos posicionamentos interferem no processo democrático que a gente defende. Questão Perfeito, de ordem. gente. Ele citou a comissão e eu gostaria, por favor, de direito de resposta. Ô, Rômulo, eu vou te pedir o seguinte, eu te dou o direito de resposta no final, tem muitos inscritos aqui, vamos Ok, seguir a sequência. Vou pedir o seguinte, existem inscritos, Eudes, Adriana, Fernando e Paulo. E Rômulo. Minha sugestão, a gente segue essa sequência aqui das falas, e aí a gente faz uma deliberação no final. Passar para o Eudes. Só para apontar algumas coisas importantes, tá? Que são coisas de caráter legal, tá? Então, assim, não está se discutindo aqui comissão central, comissão, está se discutindo o caso de irregularidade. Qualquer caso de irregularidade administrativa da instituição, cabe ao Consup decidir. Então, está havendo uma confusão aqui muito grande, porque isso é uma decisão, isso é um caso administrativo que tem que ser resolvido no âmbito do Consup, tá? Outra questão, aqui foi dito, e é um fato, tá, na nossa regulamentação como servidor público, qualquer servidor ele pode rever os seus atos. Servidor público pode rever os seus atos. Então, portanto, se a Comissão Central quiser rever os seus atos, ela está dentro da legalidade do poder administrativo do serviço público. E a gente pode voltar atrás, se a gente achar que é conveniente, e não homologar a inscrição da candidatura do jovem, caso seja comprovado. Então, portanto, é importante sempre salientar que a gente está buscando a questão administrativa, não está aqui em lutas de classes, nem professores contra alunos. Essas palavras de nós vencemos, nós derrotamos, nós somos, isso não contribui para absolutamente nada. A gente tem um processo super importante que precisa acontecer dentro da instituição. Inclusive, nós, como Comissão Central, preservando, né, essa questão da democracia, a gente ouviu todo mundo e também voltou atrás algumas posições. Então, acho que é importante. Primeiro, é o Consup que decide essas coisas que dizem respeito a questões administrativas, pode até se levar para o procurador, mas somos nós que decidimos. Segundo, qualquer servidor público pode rever os seus atos, isso está lá escrito, né? Então, isso é fácil de ser feito e não causa nenhum tipo de irregularidade. E a terceira coisa é parar com essa questão de nós contra nós. A gente está aqui tentando construir uma instituição dentro da legalidade. Tá bom? Obrigado. Ok, Eudes, próximo, Adriana Salgueiro. Bom, boa tarde. Eu falo com muita tranquilidade, porque assim, o Henrique e o Sander são meus alunos. Eu fui uma das pessoas que estimulei que eles participassem desse processo, né? Então, não existe, como eu muito bem colocou, de eles contra nós, assim como eu estimulo vários alunos a participarem de todas as instâncias da instituição. Só que a gente está com um problema que não, né, que surgiu hoje, né? O Sander foi eleito presidente, né? Não estou entrando no mérito de como foi a eleição, mas ele foi eleito presidente da Comissão Eleitoral Central, né? Entendo que no momento de hoje, quando se passou pelo primeiro ponto de pauta, foi dada posse, sim, aos conselheiros, ao Henrique e ao segundo conselheiro, que é o Sander, e aí nós chegamos num problema. Por quê? Né? Todos os casos omissos dessa eleição vão ser avaliados pela Comissão Eleitoral Central e pelo Conselho Superior. Então, ele não pode estar nas duas instâncias de decisão. Ele tem que estar em uma ou em outra, né? Ao meu ver, quando ele toma posse, ele está abrindo mão da outra função.
de presidente, ou de não só de presidência, mas de fazer parte da comissão eleitoral, seja ela central, seja ela local. Né? Eu acho que a gente pode até enviar para o procurador, mas eu concordo com eles que essa é a instância. Né? Em vários documentos, inclusive da eleição, né, os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral Central e pelo Consub. Como a nossa questão hoje ela está exatamente na Comissão Eleitoral Central, esse caso tem que ser resolvido por nós. Né? Eu acho que nós perdemos já muito tempo para uma coisa simples, é colocar em votação. Né? Esse caso ele tem que ser resolvido aqui. Não é só isso. Obrigada. Eu vou ser bem rápido. Fernando. Vou ser rápido. Assim, eu queria sugerir exatamente isso. Assim, vamos caminhar, gente. A nossa instituição ela não merece isso. Né? O IFRJ ele é maior do que qualquer pessoa que esteja aqui dentro do IFRJ. Essa instituição ela não merece, em 2025, estar travando esse tipo de debate. Né? Eu vou lembrar aqui que a prevaricação é quando a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é algo ilegal, está passando por cima de normas, e a gente decide fazê-lo. Né? A gente ainda assim, a gente tem, enquanto servidor público, gente, alguns princípios básicos que foram atravessados aqui. Legalidade é um deles, não é uma intenção. E a gente entende que pode ter acontecido. Cara, eu inclusive, foi um dos que falei, caramba, olha que bonito, cara. Pô, tem um estudante na comissão central, olha que comissão central bacana. Você vê ali um pró-reitor, né, na comissão central, porra, né? Que interesse de fazer a coisa andar a gente tem, né? Desses colegas da instituição, né? E colegas suplentes extremamente ativos e elogiados aqui, inclusive hoje, publicamente. Quer dizer, isso tudo é muito bonito e bacana de ver, mas quando a gente percebe uma ilegalidade, não tem a ver com o que eu estou sentindo, com o que eu acho, com a minha intenção. Às vezes, a gente só tem que mesmo seguir o que está na regra e no regulamento. Então, assim, objetivamente, para nem usar o meu tempo todo, opção fácil, Rafael, para a gente não, enfim, melar esse processo, queimar mais ainda o IFRJ nas redes aí fora, né, e na opinião pública. Veja, ele não pode estar. Ele sai da comissão, a pessoa lá suplente, discente, né, toma posse no lugar e a comissão central se resolve lá com relação à presidência, conforme é a prerrogativa da comissão central. Isso aqui não é Consub. A comissão central resolve questão de presidência. Independente se ele está na presidência ou não, ele teria que sair, porque não pode conselheiro. Então, é simples. Ele sai, o suplente lá, discente, eu imagino que tenha suplente discente, acho que tem, eu lembro, recordo aqui, toma posse, aqui eles já tomaram posse, e a gente pode marcar, como já deu o teto agora 5 horas, a gente poderia marcar aqui para daqui a 2 dias, né, para poder não perder tempo nenhum, né, mais do que já se perdeu, e não por nossa culpa, né, por uma inobservância, mas tudo bem, faz parte, agora cabe a gente corrigir. Né, vamos corrigir para poder a coisa não desandar? Então, objetivamente é isso. Faça a substituição, né, do discente lá na comissão central, e aqui, por favor, aproveite esse espaço para remarcar, para fazer uma convocatória aqui para daqui a 2 dias, e daqui a 2 dias a gente resolve a questão das normas, que tem muita coisa ali para ser debatida, mas aí a gente vai precisar das 2 horas. Aquele mise-en-scène de 1 hora inicial ali, dá para a gente evitar na próxima. Se você der para a gente ali as 2 horas, a gente consegue terminar. Muito obrigado. Obrigado. Gente, olha só, a gente chegou no limite no teto da reunião. Ainda tem alguns inscritos. Minha sugestão, eu acho que a questão de ordem ela é extremamente importante. Há uma interpretação aí equivocada em termos da posse ou não, e que não invalida nenhum trabalho previamente construído. Eu acho que isso tem que ficar claro. E vou nessa linha também, porque a gente tem um discurso muito deles contra a gente. Isso é muito ruim, gente, para a construção. Na verdade, aqui tem uma tramitação das coisas, os processos têm uma tramitação. A gente não fica verificando cada questão. Então, se o nosso estudante ele se candidatou, ele não era conselheiro, né? Ele foi convocado para essa reunião para tomar posse na data de hoje. A posse ela acontece na reunião, ou seja, todo o trabalho anteriormente construído ele não é invalidado.
né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar a reunião aqui. Vou fazer a consulta formal até para os conselheiros terem a clareza da avaliação jurídica da questão. Vou levar para a Procuradoria. Gosto da ideia do Fernando da gente fazer uma convocatória para daqui a 2 dias, né, com as 48 horas. Então, a gente vai fazer uma reunião no mesmo horário que a gente fez essa reunião, na quarta-feira. E aí a gente vai trazer as ponderações, a gente já vai colocar na pasta as ponderações para a gente fazer a reunião e ver os encaminhamentos. Mas a compreensão de que ele tomou posse antes, tal, a gente vai fazer uma apuração dos fatos, porque eu entendo que, assim como todos nós que fomos eleitos conselheiros, né, que só tomamos posse na hora da reunião. Então, não invalida o processo de construção anterior. Até aqui ele não era conselheiro. A partir de hoje ele se torna conselheiro. Então eu entendo perfeitamente a possibilidade dele fazer a escolha exatamente de continuar na comissão ou sair da comissão eleitoral e continuar no âmbito do conselho. E a manifestação, né, do dissente foi nesse sentido. Então, suspendo a reunião nesse momento, convocando daqui a 2 dias, para as 15 horas, de 15 às 17 horas, na quarta-feira a reunião, e a gente vai trazer essas ponderações para a gente fazer os devidos encaminhamentos. Agradeço a presença de todos. Você não vai votar para Tem registrar várias pessoas nada. inscritas, Rafael. Você Tem não muita vai gente. votar, cara. Gente, chegou no tempo da reunião, não tem como a gente fazer uma Rafael, tem discussão. uma questão séria aqui, Rafael. Ô, gente, Tem que a gente- estender o teto Não, pelo menos gente, 15, 20 gente. minutos Sempre para estende, terminar Rafael. esse encaminhamento. Gente, olha Não, só. Rafael, faz isso Não não, tem. Rafael. Entendeu o Não, olha teto? só. Não dá? Gente, Não, faz isso não, faz isso não, Rafael. gente, eu posso Faz 15 falar? minutinhos. Faz 15 Não, minutinhos. gente, a gente não tem O como continuar. conselho decide se estende. É o É o presidente que conselho decide. decide. É o Gente, olha presidente só. que decide se estende a reunião por 15 minutos, 20 minutos. É o presidente que decide, então, é isso? O conselho não tem nenhuma prerrogativa aqui, os conselheiros. Da Estende, plenária do Rafael. Questão de conselho. ordem, pessoal, por favor, rapidinho. Olha só, a gente tem uma questão de ordem colocada, a gente tem dúvidas que tem que ser colocada. Eu não tenho as informações, eu quero entender quando que eles foram chamados. A gente tem uma questão de ordem colocada, a gente não pode deliberar aqui algo que a gente não tem instrumento. A Mas gente não tem você não instrumento para pode avaliar. alegar isso, A gente Rafael. vai Você fazer tem o que seguinte, saber. a Você não gente- pode não, alegar desconhecimento. eu não Você não sei, pode alegar não desconhecimento. sei, Bota eu pra vou apurar votar, os cara. fatos. Votação, Não Não votação. pode alegar desconhecimento, Rafael. Isso é legal também. Gente, a minha fala, deixa eu falar. Vocês permitem que eu possa continuar a minha fala ou eu vou ser também preterido falar, na minha fala? Pode falar, só tem uma questão de Então, ordem depois. existe uma questão colocada, a gente já chegou no teto da reunião, a gente não tem como continuar a reunião, existe um impasse. Um impasse que a gente vai apurar os fatos, elencar esses fatos para a gente fazer uma votação daqui a 2 dias que a gente tenha todas as informações. Existem informações truncadas aqui, tem uma data aqui, tem uma data lá, a gente vai apurar os fatos. Apurando os fatos, a gente vai trazer isso para uma tomada de decisão. Então, assim, a gente não tem as informações completas para fazer uma tomada de decisão nesse momento, gente. Então, está suspensa a Mas reunião. precisa consultar os conselheiros sobre prorrogação ou não da reunião, Rafael. A gente está fazendo o que aqui, Thaís, Rafael? a gente tem uma discussão jurídica que a gente precisa avaliar. Eu não tenho. Mas não tem tenho os conselheiros dados. inscritos aqui ainda para falar desde antes de você começar a fazer essa fala. Então, assim, o mínimo é consultar os conselheiros. Se aí os conselheiros disserem não dá, ou se o quórum cair, é diferente. Mas aí você passa por cima, então, do desejo das inscrições que já estão aqui previamente e define. Então, o conselho aqui ele está só sustentando as suas decisões, é isso? Cuidado com as suas palavras, Thaís, porque você usa palavras que eu não coloquei. Eu estou falando o seguinte: existe um impasse que a gente precisa apurar. A gente não tem informação. Você se sente, você sabe de todas as informações que estão colocadas aqui? Eu estou falando Eu sobre tenho dúvida. prorrogação Eu não do sei. teto, Rafael. Eu não sei o que foi feito da movimentação. Eu preciso Eu estou entender. falando sobre a prorrogação do teto da E eu reunião. estou falando da questão da base legal que está sendo colocada, uma questão de ordem importante que foi colocada. A gente acata a questão de ordem, vamos apurar os fatos, entender, esclarecer para os conselheiros e numa tomada de decisão a gente vai dar encaminhamento, que seja para fazer o encaminhamento sobre a questão, cabendo ao Conselho Superior fazer a votação esclarecida e não numa questão de não esclarecimento. É isso que a gente está colocando, né? Então, assim, eu entendo que a reunião tem que ser suspensa para a gente dar andamento ao entendimento da análise, entendeu? Não tem o que a gente fazer hoje. Tudo que a gente falar aqui vai ser achismo, porque a gente não tem os fatos. Até a gente apurar,
Então, eu vou apurar os fatos e identificar o que aconteceu nesse processo, em que momento. Fazer uma avaliação jurídica e trazer para os conselheiros. E aí, a partir da análise dos fatos, a partir de uma análise jurídica, cada um faz a sua tomada de decisão. Aí a gente põe em votação. Agora, fazer uma votação sem todos estarem esclarecidos do que efetivamente foi nessa condução, que eu realmente não sei, né, exatamente o momento isso e do que foi validado, a gente vai trazer em outro momento. Então, por isso, a ideia de suspender a reunião, a gente já passou do teto, a gente suspende a reunião, na verdade, a gente não prorrogou no tempo regulamentar. Então, a gente finaliza a reunião com a convocação daqui a 2 dias, às 15 horas. Não pode nem ser nesse horário por causa das 24 horas, das 48 horas. Então, às 17 horas, pode ser. Às 17 horas, a reunião, nesse momento. Ok, gente? Queria agradecer. Não, tem mais uma questão de ordem aí, Rafael. Você está alegando que a reunião tem que ser encerrada porque não há informações suficientes. A secretária do Consup pediu a palavra e não foi dada. Talvez as informações que nos faltam para deliberar possam ser trazidas pela Alessandra. Ela pediu a palavra, eu reforcei aqui no chat que ela pediu a palavra e você não deu. Gente, eu não vejo o chat. Ou eu faço ou conduzo a reunião ou eu fico escrevendo no chat. Infelizmente, não dá para acompanhar tudo. Eu tenho uma limitação. E não consigo ver chat e ficar vendo, até porque eu entendo que o chat não faz parte da reunião. Então, assim, eu não vi... A gente votou pelo chat. A conselheira não colocou a questão... na verdade, é equivocado, né? Porque, na verdade, a gente não devia nem votar pelo chat. Devia ser pelo Forms, como a gente fez das Não outras devia vezes. nem fazer reunião remota. Tem que né? cancelar tudo. Gente, Tá tudo errado. olha só. Então, está suspensa a reunião, gente. Vamos A gente cancelar vai daqui a apurar pouquinho. os fatos, vamos apurar os passar. fatos e vai trazer as questões específicas. Uhum. Lamento profundamente, lamento também que a gente possa exatamente fazer uma reunião aonde a gente, em vez de ter esse diálogo propositivo, a gente sempre faz um debate de enfrentamento. Lamento profundamente, mas faz parte do processo. Mas a gente entende da continuidade dessa questão, é importante a gente avançar nessa questão. Então, na quarta-feira a gente vai fazer a reunião e a gente vai trazer os devidos encaminhamentos. Assim que a gente tiver informações, a gente vai mandar para todos. Ok? Encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e até a próxima. Minuto. Queria pedir que as informações viessem acompanhadas de documentos, tá? Por favor, que não venha só um relato no e-mail do que supostamente aconteceu. Que possa haver provas, né, de e-mail, alguma coisa que comprove a gente já tem a data, algumas, né?